Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa revisão para a prova de amanhã de mineralogia. Tomara que o professor faça uma prova bem facinha para a gente ir bem nessa prova, né? Vamos lá então, ó, pessoal. Aqui nós temos a classificação das rochas magmáticas de acordo com a composição química, tá? E essa composição química é em termos do percentual de sílica. Tem os percentuais aqui e tal. Para ficar fácil, faz assim na hora da prova, pessoal. Traça uma reta, deixa eu pegar esse aqui que é melhor. Traça uma reta assim, ó, tá? E aí você coloca aqui o número 65. E aqui você vai colocar, eu nunca usei isso aqui na vida, pessoal, por isso que tá meio feia essa falta de habilidade aqui, tá? Aqui é 52, tá parecendo eu em laboratório, tá? E aqui, ó, 45, tá? Aqui 45. É difícil de lembrar desses números? Não é, né, pessoal? Aí lembra assim, ó, vou pegar até de cor diferente para facilitar. Se o percentual de sílica, vale lembrar que esse sinal de maior ou igual, pessoal, tem a ver com o percentual de sílica. Então, se o percentual de sílica for maior que 65%, ou seja, estiver compreendida nessa região, então eu tenho aqui uma rocha dita ácida. Agora, se o percentual de sílica estiver entre 52 e 65, essa rocha ela é dita intermediária. Se o percentual de sílica estiver entre 45 e 52, ela é dita básica. E se o percentual de sílica for menor que 45%, então ela é dita ultrabásica. Eu vou colocar U de ultrabásica. Aqui eu vou colocar, como que chama? B de básica. Aqui eu vou colocar I de intermediária. E aqui eu vou colocar A de ácida. Tudo bem? Aí ficou fácil. Está tudo escrito aqui no cartão. Se a rocha for ácida, ela é dita supersaturada. Se ela for intermediária, ela pode ser supersaturada ou insaturada. Se ela for básica ou ultrabásica, elas vão ser o quê? Insaturadas. Tudo bem? Bom, aqui nós temos a classificação de acordo com a presença de quartzo. Se tem quartzo, pessoal, é supersaturada. Se não tem quartzo, é o quê? É insaturada. Pronto, é simples, é isso, pessoal, tá? Aqui nós já vimos num vídeo que eu gravei, eu falei que com base na proporção de feldspatos potássicos ou de que tem cálcio e sódio, você tem uma classificação para rocha, certo? Quando que eu tenho uma rocha alcalina? Quando o percentual de potássio é maior ou igual a 2/3. Quando que eu tenho uma rocha alcali-cálcia? Quando o percentual de cálcio e sódio é maior ou igual a 2/3. E as monzoníticas, que eu adoro esse nome, é quando o percentual de potássio é aproximadamente o mesmo, igual, quase, ao percentual de cálcio e sódio, tá? Aqui, quanto à cor dos minerais, os minerais que apresentam cores escuras são chamados de máficos e os que apresentam cores claras são chamados de félsicos. E, novamente, faça uma linha assim, e aí você coloca aqui ó, o número 30, e aqui você coloca o número, aqui é para ser 30, e aqui você coloca o número 60, tá? Bom, vale lembrar que esse aqui, pessoal, é o percentual de minerais máficos, que são os minerais de cores escuras. Se o percentual de minerais máficos for menor que 30%, ou seja, estiver nessa região aqui, essas rochas são chamadas de rochas leucocráticas, porque o percentual de minerais máficos é menor que 30%. Se o percentual de minerais máficos presentes na rocha estiver entre 30% e 60%, a rocha recebe o nome próprio e particular de mesocrática, porque está no meio, está no intervalo entre 30% e 60%. Agora, se o percentual de minerais máficos, né, for maior que 60%, então essa rocha ela é dita melanocrática. Um outro M aqui. Esse M é de melanocrática, esse M é de mesocrática, tá? Aqui é com base na cristalinidade. As rochas vítreas são aquelas que não apresentam minerais. Tá, se não apresentam minerais, você vai ter o que então? Vai ter apenas vidro vulcânico. As cristalinas só têm minerais.
E o exemplo clássico que eu falei para vocês é o granito. Grifem, pessoal, o granito é um exemplo clássico de uma rocha cristalina. A gente aprende no ensino médio que o granito é constituído por quartzo, feldspato e mica, não é mesmo? Pois bem, só que a gente tem que saber que esse granito é classificado como uma rocha cristalina, com base na cristalinidade. Tá? E vitrocristalinas são aquelas que são formadas por minerais mais vidro. Um exemplo é o riolito. Com base no tamanho dos minerais, nós temos as afaníticas, os minerais não são visíveis, e as faneríticas, quando os minerais são visíveis. Com base na textura, pessoal, se a textura, ó, esse T aqui é T de textura, tá? For menor que 1 milímetro, então, novamente, faça aquela linha, certo? Aí divide assim, ó, coloca o número 1 aqui e coloca o número 5 aqui. Isso aqui está em milímetros, tá, pessoal? Então, se a textura for menor que 1 milímetro, é porque essa textura é fina. Se tiver entre 1 e 5, é média. Se for maior que 5 milímetros a textura, ela é o quê? Então, ela é grossa, é de textura grossa. Aqui tem um quadro muito importante que serve para as rochas magmáticas, tudo bem? A gente sabe que as magmáticas, lá no ensino médio, nas aulas de geografia, não é mesmo? Elas podem ser classificadas como intrusivas ou extrusivas. Só que dentro das intrusivas existe uma subdivisão em plutônicas, vou até grifar aqui, ó, plutônicas e hipabissais, tá? Por exemplo, as plutônicas, nós temos 3 tipos de plutônicas: pegmatitos, cianitos e gabros. Mas o que diferencia um pegmatito de um cianito e de um gabro? O percentual de sílica presente nessa rocha plutônica. Mas essas 3 são plutônicas, a diferença é o percentual de sílica. Se o percentual de sílica for maior que 65%, então essa rocha plutônica chamada de pegmatita, ela é o quê? Ela é ácida. Agora, se o percentual estiver entre 52 e 45, ou seja, for uma rocha intermediária, é um cianito, recebe um outro nome, porque o percentual de sílica mudou. Agora, se o percentual de sílica estiver entre 52 e 45, porque ela é básica, então não é mais pegmatito nem cianito, é o que? Ela é gabro, recebe esse nome próprio. Tá? E o que diferencia as plutônicas das hipabissais? A textura. A textura das plutônicas é uma textura grossa. As hipabissais apresentam uma textura média. E aqui tem os nomes, né? Granitos, foiaitos, diabásios, seguindo a mesma lógica. E as extrusivas, pessoal, sempre vão apresentar uma textura fina. Só que o que vai diferenciar vai ser o quê? Vai ser o percentual de sílica. Se for ácida, porque o percentual é maior que 65%, então é aplito. Se o percentual de sílica estiver entre 65 e 52, ou seja, for uma intermediária, então recebe o nome de fonólito. Agora, se estiver entre 52 e 45, então ela vai ser básica e recebe o nome de basalto, tá? Muito famoso o basalto, não é mesmo, pessoal? Aqui nós temos os minerais formadores de rochas sedimentares aqui, né? Se esses minerais forem formados, se essas rochas forem formadas só por minerais, aliás, desculpa, pessoal. Essas rochas sedimentares, elas podem ser formadas só por minerais, só por matéria orgânica ou ainda por minerais mais matéria orgânica. Se for formado por minerais mais matéria orgânica, o exemplo é a coquina, ó, 2 coisas, minerais, matéria orgânica, coquina. Agora, só por matéria orgânica são os diatomitos, que vocês estudam lá em biologia, né? As carapaças de algas diatomáceas. É um exemplo de rocha sedimentar formada apenas por matéria orgânica, tá? E aqui, as rochas sedimentares apresentam 2 origens. Ou elas são classificadas como químicas ou clásticas. As sedimentares clásticas são conhecidas como terrígenas e elas representam 84%, enquanto que as rochas sedimentares químicas representam 16%. Tá? Aqui não dá para ver, então eu não vou explicar. E eu acho que é só isso. Não, esse aqui já foi. Aqui, tem o ciclo das rochas. Vamos explicar esse ciclo que é muito legal. Ó, tudo começa, vou até aproximar. Tudo começa com o magma, o magnânimo, ele, certo? O magma, pessoal, sofre um processo de cristalização. Então, se sofre o processo de cristalização, magma vai formar rocha magmática, ok? Ok. E aí o que acontece? Essa rocha magmática
pode sofrer vários ismos da vida, metamorfismo, intemperismo. Vamos começar pelo metamorfismo, que é mais fácil de associar. Se vai sofrer um metamorfismo, essa rocha magmática, então ela vai formar uma rocha metamórfica, porque sofreu metamorfismo. Tudo bem? Agora, pode ser que essa rocha magmática, ao invés de sofrer metamorfismo, sofra um intemperismo. Tudo bem? E aí, nesse caso, vai formar os sedimentos inconsolidados, que consiste em um material desagregado. E aí, esses sedimentos inconsolidados, ao sofrer a diagênese, que é um processo de formação, vai formar o que? A rocha sedimentar. Sedimentos, então, só pode formar a rocha sedimentar. Mas pode ser que essa rocha sedimentar, porventura, sofra intemperismo. E aí ela volta a ser os sedimentos inconsolidados. Tudo bem? Voltando na rocha sedimentar, ela pode sofrer metamorfismo e vai formar o quê? Se vai sofrer metamorfismo, vai formar a rocha metamórfica. Então, perceba que a rocha metamórfica, ela pode se originar, ser proveniente tanto de uma magmática quanto de uma sedimentar, tanto por cima quanto por baixo, aqui que vocês estão vendo, tá? Tá, e aí quando forma a rocha metamórfica, acaba por aí? Não, pode ser que essa rocha metamórfica, ao sofrer ultrametamorfismo, forme um magma e aí vai reiniciar o ciclo tudo novamente. Quanto à distribuição das rochas, nós temos duas classificações, duas formas, né, de distribuir, em termos de área e em termos de volume. Estão vendo aqui que representa 75% em área? Então, são ocupados pelas rochas sedimentares. E os 25%, a outra fatia que sobrou aqui, é formado por rochas magmáticas mais metamórficas. E quanto ao percentual em volume, perceba que está 80 para 20, né? 80% são as magmáticas e as 20 divididas em 15 e 5, 15 são as metamórficas e 5 são as sedimentares. Tudo bem?